Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez do meu livro que antes se chamava Kaique Uma Aventura no Espaço, agora ele vai se chamar Uma Aventura no Espaço. Eu já mudei a capa dele e modifiquei um pouquinho o seu conteúdo, mas eu já coloquei aí o e-book correto, né? Vocês ganharam aí o e-book, né, em PDF, do livro do Kaique Uma Aventura no Espaço, que agora se chama Uma Aventura no Espaço. É um livro bem curtinho, dá para ler em um dia, se quiser. Então, por isso que nós vamos ter apenas uma aula, tá? Uma aula única falando desse livro. E eu quero falar aí com vocês sobre o meu livro. Então, esse é um livro de minha autoria. Eu já tinha escrito alguns livros, né? Eu escrevi livros para adultos, né? Livros de romance policial, né? Suspense policial. E tinha escrito também 2 livros infantis. Aí eu pensei, né? Por que não escrever um livro mais um pouquinho para os maiorzinhos, um pouquinho, né, infanto-juvenil? E resolvi escrever o livro do Kaique, um livro curtinho. E esse livro eu fui inspirada a escrever lendo C.S. Lewis e Tolkien, né? Por isso que tem o Anel, né? A gente sabe que na história do C.S. Lewis temos o Anel, no Sobrinho do Mago, principalmente, né? Que a gente, né, tem aqui as nossas aulas que a gente tem no clube de leitura do Sobrinho do Mago. Também tem o Anel, que o Diggory pega, né? Que é do tio e vai, né? Na iniciação lá na criação de Nárnia. E no Senhor dos Anéis, né? Os anéis ali que tem aquele poder de tentação, de persuadir as pessoas, e no Hobbit não tem, né? O Hobbit é um ser puro, e ele tem a missão de levar o anel ali para destruir. E então, foram os 2 autores que me inspiraram a escrever esse livro. E também, a história é um pouquinho doida, por quê? Porque eu gosto muito da história do Sr. Boaventura. O Sr. Boaventura é uma história também que nós temos no nosso clube, e é uma história bem doida, né? Que às vezes você fala, gente, que história é essa? Mas é para rir, se divertir. Então, é uma história leve, tranquila, mas que tem sim, né, um fundo aí de um pouco de ensinamentos sobre as virtudes, de uma maneira bem leve para as crianças se divertirem e também poderem aprender, ok? E quem fez as ilustrações foi o meu filho Henrique, e ele fez essas ilustrações em 2020, então ele estava com 9 anos quando ele fez essas ilustrações. Até a foto dele aqui, menorzinho. Agora ele já está maior. Então ele fez as ilustrações do livro do Kaique. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui para vocês, né? O gatinho, os gatunos fantásticos, né? Ah, uma curiosidade é que esses gatos existem, tá? O nome deles foram adaptados. Aqui é o Carlinhos com a granada. E eles são realmente gatos nossos, ok? Então essas ilustrações aqui foram feitas pelo meu filho Henrique, direto no celular. Fez direto no celular esses desenhos aqui. Certo? Então é isso, por isso que tá aqui a autora Paula e Henrique, o ilustrador do livro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Kaique. Então o Kaique é um garoto comum, né? Um garoto de 13 anos que vai para a escola, tem os seus amigos, gosta de praticar esportes, mas ele está nessa fase de adolescência, né? 13 anos. O que acontece com a gente com 13 anos, né? Começa a descobrir várias coisas, né? Começa a separar um pouquinho, desvencilhar um pouquinho dos pais, acaba tendo outros mentores também para se espelhar, e isso a gente tem que ter cuidado, né? Com os mentores que eles vão arrumar para se espelhar, porque não é só os pais mais que vão ter, que eles vão ter como exemplos. Então, eles começam a ter a independência deles, e é ótimo, é normal, né? Na fase da adolescência, a criança querer buscar a sua independência. Só que o Kaique, como alguns adolescentes, ele começa a desprezar um pouquinho também, né, os pais, acha que sabe tudo, e aí começa a desprezar os pais e a mãe, como ele tinha um vínculo grande com a mãe, e a mãe acabou, né, tendo esse irmão mais novo, que é o Carlinhos. O que aconteceu com o Kaique? Ficou com ciúmes, né? Mesmo ele querendo se afastar, ainda tem aquela parte, eu sou criança, sou adulto, sou criança, sou adulto. Então, fica naquilo, né? Ele tem aquele amor pela mãe e ciúme do irmãozinho, mas ao mesmo tempo ele não quer mais ser tratado como irmãozinho, ele quer ser um adolescente. Então, ele fica ali naquele dilema, né? E tá meio assim, chateado com a mãe dele por esses ciúmes, então ele não dá mais muita atenção pra mãe. E aí, de manhã ele acorda, vai pra escola, né? Sonolento, vai se arrumar, ele tem os cabelinhos cacheados, vai arrumar os cabelinhos, ele é magrinho. E ele vai lá se arrumar para ir pra escola, e a mãe lá tá lá com o Carlinhos, lá se descabelando, o Carlinhos tá lá chorando, que quer isso, que aquilo, e a mãe dele tá lá,
né, dando atenção especial para o Carlinhos, porque ele é menor e precisa dessa atenção, né? E ela fala, quando ela vê o Kaique, ela fala: Olha, Kaique, eu preciso muito falar com você. Preciso falar uma coisa muito importante para você. E ele não dá muita, não liga muito. Aí quando ele vai ver o que a mãe quer, a mãe tá cuidando do Carlinhos de novo, que o Carlinhos tá chorando de novo. Então ele fala: quer saber? Depois ela fala pra mim o que ela quer. Não deve ser coisa importante, não. Já tá meio chateado, né? Ela não deu atenção pra ele e acaba indo embora sem nem dar tchau. Então ali ele, né, foi um pouco pirracento com a mãe dele, não se importou que a mãe dele queria falar uma coisa importante, foi embora pra escola. E aí, chegando lá na escola, ele teve aquele dia, né, normal de escola, com aulas monótonas. E tem um menino lá que faz bullying, né, que ele, né, fez uma atitude boa também, que é se afastar, né, não chegar perto, porque a gente tem que fazer algumas atitudes de com quem faz bullying. Ou você conversa com essa pessoa e tenta falar, ó, não gosto, né, e de repente a pessoa entende. Ou de repente a pessoa continua, você fala para um adulto, fala com uma pessoa mais velha, fala com a família que tá precisando de ajuda, que tem alguém perturbando muito, né? Ou você se afasta. Se puder, né, se afastar, porque às vezes tá ali junto na mesma sala e vai ter que realmente chamar o responsável. Mas se não é da mesma classe como do Kaique, ele só se afastava, ficava longe, né? Então aí abre uma discussão também, né? Com por que que as pessoas fazem bullying, por que que tratam mal os colegas. Então, a gente sabe, né? Que às vezes é porque essa criança que faz bullying, ela reflete o que ela sofre também. Então, essa criança que é assim, de repente na família ela sofre bullying, ela sofre agressão, ou ela tem uma insegurança muito grande de querer aparecer, de querer que as pessoas a vejam, porque ela se sente muito inferior. Então, precisa ter uma conversa boa com essa pessoa, né? Se puder encaminhar o psicólogo, porque precisa de ajuda também, né? Não adianta a gente só pintar como vilã essa pessoa e não ver se ela precisa de ajuda. Então, temos que ter muito cuidado com o bullying. A gente sabe que tem muitas coisas complicadas e muitas situações difíceis que a gente já presenciou aí nos jornais. Então, não podemos deixar ir para frente sem resolver o problema de bullying, né? Então, fica a dica aí nessa parte. Uma parte muito importante. E aí, quando o Kaique tá lá fazendo a lição, e aí quando ele vai embora, tem um armário lá que ele não pode ficar com o celular na escola, né? Então ele deixa o celular no armário. Quando ele vai embora, ele vai ver o seu celular. Tem um monte de recado do pai, recado da mãe. O que que é isso? Recado da minha mãe. E o pai dele liga. E o pai dele trabalhava num lugar longe, num lugar muito difícil de poder falar no celular. O pai dele não ficava falando no celular o tempo inteiro. Ele tinha um trabalho bem sério, assim, que não podia ficar mexendo no celular. Então, quando ele viu que o pai dele ligou, então ele viu que é uma coisa muito, muito preocupante. E aí o pai dele mandou mensagem: Por que que você não escutou sua mãe, queria falar com você, né? E aí ele vai pra casa, deixa os amigos e vai embora correndo, porque ele não sabe, né, o que aconteceu com os pais. Então ele fica preocupado. Será que aconteceu mesmo, né? E aí, gente, ele vai lá ver o Carlinhos, né? O Carlinhos tá lá sozinho, sentadinho, com uma granada na mão. E aí ele fica desesperado, né? O Carlinhos tá com a granada na mão. E ele fala: Que é isso? Que esse menino tá aqui sem a mãe ainda? Não larga da mãe? Como é que ele tá aqui sozinho com a granada na mão, né? E o Carlinhos fala: Boia, boia! Falando que é a bola dele. E não tinha como o Kaique pegar. Se pegasse, podia explodir, né? E o Carlinhos fala: minha boia, não pode pegar. E o Kaique ali acaba contornando a situação, conseguindo pegar, ó, distrair ali o Carlinhos e consegue pegar a bola, a boia dele. E aí ele começa a pensar, né? Aí ele começa a cair a ficha. Onde estão meus pais? O que aconteceu com os meus pais? Então, tudo aquilo que ele não valorizou, acabou ali, agora ele começando a valorizar, porque ele tá sentindo a perda, sentindo a falta dos pais, que para ele estavam ali para sempre, né? E poderia nunca acontecer nada, que tava tudo bem, ele não tava mais ligando muito, né? Não estava mais valorizando tanto assim os pais, não levando o mandamento honrar pai e mãe a sério. E nesse momento ele começa a pensar, né? Nossa, eu não valorizei meus pais como eu deveria valorizar, né? Tem até uma parte que ele fala assim, né? Mas ele sabia que ela e seu pai faziam de tudo para que ele fosse feliz e que ensinavam muitas coisas boas, como as virtudes, o valor de dizer sempre a verdade e o caminho da fé. Aliás, seus pais sempre foram um grande exemplo de tudo isso para ele. E ainda estava nos seus pensamentos quando o irmão olhou para ele com uma cara de choro e disse: Cadê a mamãe? Kaique olhou para ele com compaixão. Ele teria que ser responsável pela sua vida e pela de seu irmão daqui por diante.
Então ele começou a sentir, né? Tudo que os pais faziam, agora ele que tinha que fazer pelo irmão. Ele não sabia se ia ver os pais de novo, não sabia o que tinha acontecido, e ali ele começou a ter compaixão do irmão, não tratar apenas como um rival, como ele estava tratando, né? Os irmãos têm mania de fazer isso, né? E aí ele começou a ver que ele tinha que cuidar do irmão dele também, e ficou muito aflito, né? Não sabia o que estava acontecendo. E aí ele acaba vendo uma coisinha brilhando ali, né? Embaixo do móvel. O que é esse negócio brilhando? Ele viu que era o anel que a mãe dele nunca tirava da mão. Aí que ele ficou preocupado mesmo, né? Minha mãe nunca tirava esse anel da mão e agora esse anel tá aqui. O que será que aconteceu com a minha mãe? E aí ele coloca o anel. Quando ele coloca o anel, ele vê coisas que aconteceram anteriormente. Ele vê a mãe e o pai ali na sala, discutindo com um ser misterioso, que ele só vê a sombra no momento. E eles falando que vai, que quer o anel, que vai acabar com tudo. E a mãe dele lá, né, desesperada, e o pai discutindo que não vão dar o anel para ele. E aí eles começam a lutar e começa a ter aquela cena difícil. E aí o gatuno, né, que é os gatunos fantásticos, são de outra dimensão aí, de outra galáxia. A mãe dele acaba conseguindo ali despistar ele do anel, só que ele vai, então vou levar vocês comigo. Então ele abre, vai lá um redemoinhos e leva eles embora. Aqui seria o gatuno. Esse gato meu aqui já faleceu, tá? Chamava Garu. Aqui é em homenagem a ele, o Garus. Então esse é o gatuno líder, o chefe. Tem uma perna mecânica. Eles soltam raios pela mão. E tem cada uma característica que os nossos gatos realmente tinham. E tem, né? Os que estão vivos. Então, assim, é bem divertido saber que esses gatos aqui realmente tem algumas características ali que os gatunos fantásticos adquiriram, né? E aí ele vê que é um gatuno horrível, né? Grandão, muito alto, muito maior do que os pais dele. E leva embora. E ele, quando ele tira o anel, tá de novo com o Carlinhos. Então ele vê que quando ele coloca o anel, ele consegue ver algumas coisas que aconteceram, mas porque ele tinha o desejo de ver o que aconteceu. Não é toda hora que ele coloca o anel que ele vai ver. É quando ele coloca com uma vontade de ver alguma coisa. Ali ele estava com vontade de saber o que aconteceu. Então, ele começa a pesquisar, procurar em casa, remexer alguma coisa, alguma pista. E ele acha lá no guarda-roupa dos pais as cartas do avô. O avô Clayton, você pode ver que os nomes são todos com C, né? O avô Clayton escreveu sobre os gatunos, que ele tinha pesquisado sobre os gatunos. E ele falou que está lá escrito que os poderes do anel pode voltar no tempo, as visões de voltar no tempo, ou você pode colocar pensando que quer ir em algum lugar e você vai para esse lugar. Se você colocar o anel, pensar que você quer ir naquele lugar, você vai. É parecido aí com a história do sobrinho do mago. E aí ele vai, né, ele coloca de novo, né, chama a polícia, deixa lá o Carlinhos com os policiais, dá uma despistada na polícia e coloca o anel. E aí ele some da sala e aparece aonde? Aparece lá onde estão os seus pais, que é na espaçonave dos gatunos. Então ele tá lá numa espaçonave muito longe, muito distante de casa, tá em outra galáxia com os seus pais. E aí ele abraça os seus pais, né? É bonito eles abraçando, ele achou que nunca mais ia ver. E ele já vai pedindo perdão, pedindo desculpa. E é claro que os pais o acolhem, mas aí como eles vão sair dali? Então eles começam a ver coisas, né, ver meios, pensar em meios, como eles vão sair, eles não conseguem saber como fazer. Sabe que ali tem vários gatunos de todas as cores, de todos os tipos. E como é que eles vão sair dali? Então eles começam a pensar em agir em família, agir em equipe. Então eles bolam um plano e eles conseguem ali fazer uma bagunça, né, os gatos atrás deles, e aí o pai pega a pistola do gato e atira na porta da espaçonave, aí vácuo, né, do espaço, suga alguns gatunos para fora, inclusive o líder, que é o Garus, e aí eles também vão para fora. E como é que eles vão fazer agora? E tem um detalhe, o anel não funciona quando os gatunos estão perto. Então ele brilha quando o anel tá perto. Foi por isso que a mãe dele sabia que o gatuno estava perto e queria falar com ele, porque o anel brilhou. E ali não tinha como eles usarem o anel para pedir para voltar para casa, simplesmente porque o anel estava brilhando. Mas quando eles foram pro espaço, eles começaram a ficar bem longe dos gatunos, e aí o anel parou de brilhar. E aí a mãe falou rápido, deem as mãos, foi o que ela conseguiu falar, né? Porque eles estavam começando a ficar sem ar, começando a perder, né, os sentidos, porque estavam ficando tontos, sem conseguir respirar. E aí eles deram as mãos,
e ela olhou pro Kaique, o Kaique já sabia o que tinha que fazer, desejar voltar para casa. E é isso, a união deles fez eles voltarem para casa. O Garus acabou morrendo ali no espaço, não conseguiu voltar, e alguns dos gatunos conseguiram fechar a espaçonave e ir embora. Não acharam mais os tripulantes, né, os prisioneiros. E essa é a história. Então ele conseguiu voltar para casa. E eles usaram o anel, a mãe guardava esse anel a 7 chaves, né? Ficava com o anel, não podia fazer nada, tinha muito medo. E aí eles perderam o medo, né? Eles começaram a usar esse anel para fazer o bem para as pessoas, ajudar as pessoas, viajar pelo mundo e viver sem medo, né? Ter confiança. E aí no final acontece que ele já estava um pouco maiorzinho e ele coloca o anel para querer saber onde está o avô. E aí acabou a história, né? Vamos ver se vai ter o 2 aí. Ficou aí né, um ganchinho pro Kaique aí no livro 2. A aventura vai ser aonde, hein, com o avô? Será que ele vai encontrar o avô? Então é assim, termina aí a história. E vamos aí, né, colocar um pouco das intenções que eu quis colocar no livro. Primeiro, né? Quis colocar um adolescente, porque para as crianças se identificarem, é uma criança da idade próxima deles, que está ali descobrindo a vida, descobrindo como agir, ser independente, não ser independente, aqueles dilemas, né, da adolescência. E aí, também, falando sobre as virtudes, né, ele tinha um bom hábito, ele ia para a escola, ele estudava, ele praticava esportes com os amigos, ele tinha amizade, o valor da amizade também é importante, tanto que no final do livro ele está com os amigos, e é com os amigos que ele pode viver essa nova aventura aí, né. E só que ele também não estava obedecendo os pais, né? Então é bom a gente falar sobre isso. Tem que respeitar os pais, né? Quando a mãe falar, não virar as costas para a mãe, né? Foi uma má atitude que ele fez, mas ao mesmo tempo ele estava aprendendo, ele se arrependeu depois. E quando ele vê as mensagens, né? Ele fica preocupado. E também eu coloquei até uma leitura aqui na apostila de catequese sobre Mateus 5:22, né? Eu digo a vocês que qualquer um que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão tolo será levado ao tribunal, e qualquer um que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Por que isso? Por a gente maltratar as pessoas, a questão do bullying, né? Maltratar o nosso irmão, o nosso próximo, a gente não pode fazer isso. A gente tem que, né, conversar com essas pessoas, né, tentar ver o que está acontecendo, porque é uma coisa muito ruim. E os ciúmes, né? A questão do ciúme, trabalhar o ciúme, não pode ter ciúme, né? Sabe que cada criança tem o seu tempo, a sua época de vida, e às vezes a mãe tem que dar atenção pro menor, mas o maior também está ali no coração dela, né? Só que ela tem que realmente deixar ele mais independente. Então seria bom uma conversa para as mães aí que têm filhos adolescentes e têm irmãozinhos mais novos, sempre acontece essas rixas, né? É normal, mas tem que ser trabalhado, né? A gente vê casos assim de irmãos que o ciúme ficou muito grande até na fase adulta. Aí ficou bem complicado, a gente tem que já trabalhar isso desde o começo, né? E também tem a leitura aqui que Jesus falou para amar uns aos outros, né? Como ele amou. Então ali, o que eu quis focar nessa história? A família, né? A família sempre tem que estar unida. A gente vê que sempre, quando ele se arrepende, né? Ele fala, nossa, aí ele começa a ver tudo que ele aprendeu com a família, com os pais, do exemplo deles. E ali ele começou a valorizar. Então a gente tem que sempre valorizar enquanto estão aqui. Enquanto todos estão juntos, a gente tem que já valorizar, né, a nossa família. Não esperar que aconteça alguma coisa ruim pra gente valorizar as pessoas. A gente tem que valorizar desde o início a nossa família. E o anel significa uma aliança, né? Então, assim, o anel, o Kaique, com o anel, ele conseguiu encontrar sua família. Ele foi ali tentar salvar a família. E ele foi ali lutar pela sua família. Ele se arriscou, não sabia onde eles estavam, mas ele quis ir ao encontro dos pais. E aí a gente lembra, né, quem também que fez uma aliança com a gente, né, para nos salvar, quem fez essa aliança, uma nova aliança, né, para nos proteger, para estar conosco, porque nós somos seus amigos, né, que ele considera amigos, e também nós somos seus irmãos perante o Pai, e também nós somos os filhos de Deus, né, Santíssima Trindade. Então, a gente é uma família, a própria Santíssima Trindade é uma família em um só. Então, Deus nos trata como filhos, Deus nos trata como amigos, como irmãos. Então, isso é muito importante, os valores, valorizar as pessoas, valorizar as amizades, valorizar a família, os pais, os filhos, né? Todos se valorizarem. A gente tem que valorizar as pessoas. A gente não pode tratar as pessoas como qualquer um, né? Nós somos todos filhos de Deus. Os gatunos, eles representam, né, as forças do mal.
Eles querem destruir o nosso planeta, querem destruir o nosso lar. E qual o lugar mais importante, né, do nosso corpo como o nosso lar é o nosso coração. Então, quem quer sempre destruir o nosso coração? Quem quer entrar na nossa casa para destruir? Né? Tem outra leitura que fala sobre isso também, né? Que ele entra na casa, bagunça, e se a gente limpa, e se não continuar cuidando, ele chama outros e vai de novo destruir essa casa. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso coração. Então, ali, os gatunos são representantes que estão sempre querendo o mal pra gente, sempre lutando contra nós. E a gente sabe que é isso, né, que acontece conosco, segundo a Bíblia. Nós estamos contra o que? Os instintos egoístas, os espíritos que estão pelos ares. Então a gente não pode só colocar a culpa nas pessoas. A gente sabe que as pessoas têm tendências. Nós temos más tendências. E se nós não lutarmos contra essas más tendências, nós mesmos podemos, né, fazer o mal para alguém. Então a gente tem que ter sempre essa atenção para não termos essas más tendências, lutarmos contra o mal. Então ele tá ali, estão lutando contra o mal, tentando lutar e sair de lá, porque ali não é um lugar bom para eles, onde eles estavam, né, na espaçonave, lá presos, porque o mal prendeu eles. E aí eles têm que se libertar. É isso que a gente tem que fazer também, nos libertar. E como eles se libertaram? Juntos, em união. Se fossem brigar, discutir ali, a mãe dele falava, você não me escutou mesmo, você não quer saber do que eu falo com você. Aí ia ser uma discussão maior, o pai, todo mundo entrar na briga e ninguém ia fazer nada. Então o que eles fizeram? Se perdoaram e se uniram para conseguir sair daquilo, né, daquela prisão que eles estavam. E quando eles saem para o espaço, que está tudo perdido, o que acontece? Eles dão as mãos. Então, se eles não tivessem dado as mãos, só o Kaique ia voltar, porque só ele estava com o anel. Os outros iam morrer no espaço. Então, eles deram as mãos. Então, ali o significado, né, da união, né, da partilha, de estar junto, de estar lutando todos juntos, né, para o bem maior. Então eles estão ali e dão as mãos e conseguem voltar, né? Resgatar o Carlinhos, ver o Carlinhos. E aí eles voltam para casa. Então, essa aí a importância, né? A gente tem que dominar o mal, a gente tem que lutar contra as prisões que nos querem nos impedir de fazer o bem e contra esses instintos egoístas. E é isso que a gente tem que fazer sempre na vida, né? Então, depois que eles conseguem, né, voltar para casa, eles vão o quê? Não ter mais medo, eles não têm mais medo, eles vão andar, fazer o bem, viajar pelo mundo inteiro com aquele anel, ajudar as pessoas, usar os seus dons, né? O anel seria ali essa aliança de Deus, mostrar para as pessoas o amor de Deus e a caridade. Então ali temos ali as virtudes teologais, né? A fé, a esperança e a caridade que eles tiveram para poder vencer tudo isso e principalmente a caridade, né? Eles começaram a fazer caridade, começaram a ajudar as pessoas e conseguiram fazer muitas coisas boas, usar da caridade por causa do anel. Com usar o anel, eles podiam ter falado assim, o anel agora é poder, nós vamos conseguir poder aqui, vamos usar o anel para mostrar que a gente é poderoso, que a gente pode fazer o que a gente quiser e vamos dominar o mundo, né, como o Gatuno queria. Não, eles usaram para o bem, não como para se colocar acima das pessoas, mas para se colocar a serviço das pessoas. É isso que a gente tem que fazer para querer, quando a gente tem alguma coisa que a gente pode colocar a serviço, os nossos dons, nós temos que utilizá-los para isso, para fazer o bem para as pessoas, para evangelizar, usar os nossos dons para isso. E ali até coloquei para as crianças procurarem aí, então pesquisem aí quais são as obras de caridade, as obras de misericórdia corporais e espirituais. Então na caridade nós temos obras de misericórdias. São 7 obras de misericórdias espirituais e 7 obras de misericórdias corporais. Então pesquisem aí e coloquem lá, tá bom? E também terminei falando para escutar a música do Padre Zezinho, né? Quem não conhece a música da oração pela família? Então aí fecha o livro com a oração pela família, que é o mais importante, né? A nossa família, não só a de sangue, que é muito, muito, muito importante, mas a gente tem nossa família, a nossa comunidade, na igreja, os nossos irmãos, né, em Cristo. Então nós temos a nossa grande família. Nós precisamos sempre de tentar viver em união. Então essa é a mensagem do livro do Kaique. Espero que vocês tenham gostado. Escrevam aí nos comentários o que vocês acharam. Façam as atividades aí das apostilas. E me contem aí se vocês querem a continuação aí do Kaique, agora uma aventura no espaço. E aonde vai ser essa aventura? Deem sugestões para mim, para poder continuar essa aventura do Kaique e agora com seus amigos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aproveitem bastante o clube de leitura. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.